A Igreja Adventista do Sétimo Dia do Jardim América apresenta Smart, silêncio, meditação, asseio pessoal e coletivo, reverência e testemunho. Ao entrar na igreja, desligue o seu celular e ligue-se a Deus. Facilite o trabalho dos diáconos na localização de assentos disponíveis para os membros e convidados. Evite deixar espaços vazios nos bancos que possam acomodar mais pessoas. Não deixe pertences ou bolsas sobre o banco. Banheiros e bebedouros estão localizados no nível inferior. Em caso de emergência, utilize as saídas sinalizadas, portas laterais atrás da plataforma e porta principal. Aos queridos papais e mamães, se seu filho ou filha chorar e precisar de atenção especial, dirija-se à sala de apoio, também localizada no nível inferior. Lá você encontra um trocador, materiais necessários e um ambiente tranquilo. Se preferir, assista ao culto ao vivo no salão de jovens. Ao finalizar do culto, a saída será organizada pelos diáconos. Oportunidades para servir. Nos corredores internos e externos da igreja, você encontra livros, revistas e outros materiais grátis. Leve o quanto quiser e presenteie seus amigos. Louve ao Senhor com sua reverência. Obrigado pela atenção. Nosso maravilhoso Deus, nossas vozes cantam em teu louvor, nossos olhos contemplam teu fulgor, nossos lábios bendizem teu amor. Rei poderoso, mestre da terra e céu, nosso supremo Criador, eterno benfeitor, maravilhoso Deus. Fechemos os olhos para a oração. Senhor Deus, neste sábado quente de verão, nós estamos aqui para ter nossa alma refrigerada pelo Senhor. Queremos te agradecer, ó Deus, porque as condições climáticas aqui dentro deste templo são as mais agradáveis. Mas não queremos, ó Deus, esquecer que seja embaixo de um forte calor ou de uma grande tempestade, nós estaríamos te adorando, porque o Senhor é quem merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e todo o esforço do seu Filho para te adorar. Permita-nos, ó Deus querido, ter o coração disposto a aprender com a sua palavra e com humildade e reverência neste lugar, te oferecer, ó Deus, o melhor culto através da nossa adoração. É o que rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
O sábado é sempre muito, muito mais feliz quando os filhos de Deus se reúnem para prestar a Ele um culto de adoração. Que alegria é poder rever os nossos queridos e amados irmãos e juntos estarmos aqui nos primeiros sábados de 2015 para recebermos as bênçãos do Senhor através de sua poderosa palavra. Ela que vai mudar, ela que vai transformar e é ela que vai trazer alegria aos nossos corações. Seja muito bem-vindo à Igreja Adventista do Sétimo Dia de Jardim América, uma das igrejas mais conhecidas do Brasil, porém, aquela que nunca deixou de ser e nunca vai deixar de ser a menina dos olhos de Deus. Se tem um lugar que Deus está olhando com tanto carinho hoje, é para este lugar aqui, porque você é a menina dos olhos de Deus. Seja muito bem-vindo e sinta-se amado por Deus. Amém? Hoje nós temos aqui, como os nossos convidados para a adoração, na composição da plataforma da igreja, um casal muito querido. Ela é servidora da Novo Tempo e ontem fez um pão maravilhoso e postou no Facebook, só para fazer vontade para nós. E o G ainda me contou hoje de manhã, Moura, e eu comi com patê de berinjela. Eu falei, tem algum item na lei que processa uma pessoa dessas? Que faz uma vontade dessas para a gente? Queridos, sejam muito bem-vindos. O G, que é um servidor do Senhor Jesus. Como é bom ver o G servindo a Deus. Eu já vi ocasiões desse menino resolvendo, solucionando problemas que me surpreenderam. E em silêncio, irmãos. Ninguém viu, mas eu estava de olho. Que Deus te mantenha sempre assim, discreto e com vontade de solucionar problemas. E a Julimar, essa servidora maravilhosa, que está com um projeto fantástico, que o pastor Toninho ainda vai conhecer e eu tenho certeza vai apreciar, porque tem tudo a ver com aquilo que ele vive falando na TV Novo Tempo. Que Deus te abençoe, viu, minha irmã? E o nosso pregador de hoje, ele tem uma larga experiência na Igreja Adventista, desde os setores educacionais, o setor de assistência, o cuidado com as ovelhas do Senhor e o envolvimento com a obra de Deus de todas as formas. Eu fico impressionado como Deus capacita os seus filhos para servirem a Ele em sua obra. E o pastor Salom, é isso mesmo que você ouviu, o pastor Salom é ainda pai de um dos grandes talentos da música cristã no Brasil. Ele é pai da Suzane, uma moça talentosa, que nós sempre tocamos na nossa grade de programação da rádio e TV Novo Tempo. Que Deus, mais uma vez, meu irmão, possa usá-lo aqui falando ao seu povo. Pois se depois de uma larga experiência ele lhe trouxe para cá, para Jacareí, é porque nós precisamos ouvi-lo. Muito obrigado porque o Senhor escolheu ficar conosco. Eu sou ancião desta igreja, estarei sempre à sua disposição para aprender e também para orientar naquilo que Deus nos guiar. Amém? Um ótimo culto para você. Bom sábado, pequeninos.
Agora o momento é de vocês, podem vir. Dia feliz, o sábado é um dia feliz. Amo cada sábado. Louvai-o, todas as crianças. Deus é amor, Deus é amor. Louvai-o, todas as crianças. Deus é amor, Deus é amor. É noite, está batendo. Bom dia, crianças. Bom sábado para todas vocês. Eu vou contar uma história para vocês, que é uma história que eu gosto muito, porque eu estou bem envolvida nela e foi a partir disso que eu resolvi contar essa historinha para vocês. Mas antes, eu preciso saber qual é o animal preferido de vocês. Isaac, qual que é o seu animal preferido? Leão, Uau, leão. E o seu? zebra, Diferente, a zebra. E o seu? panda, ovelhinha, Opa, peraí. Chegou no meu animal preferido. A gente gosta do mesmo bichinho. E eu vou contar hoje para vocês um pouquinho sobre a ovelhinha, que é o meu bichinho preferido. Eu até trouxe a minha de estimação. Tá pensando que só porque eu sou adulta e não tenho bichinho? Claro, a minha preferida tinha que estar lá em cima da minha cama, né? Uma vez eu estava pedalando aqui em Jacareí, por incrível que pareça, eu passei pertinho de uma chácara que tinha muitas ovelhinhas, muitas. E é claro, né? Eu, como gosto da ovelhinha, desci da bicicleta e fui de tudo quanto é jeito, bem de mansinho, para passar a mão em uma delas. E tinha de tudo quanto é tamanho, viu, gente? Tinha cordeirinho, tinha ovelhinha maior. Nossa, eu fiquei encantada. E deixei a bicicleta no cantinho e fui. Mas sabe o que acontecia? Cada vez que eu chegava pertinho de uma delas, ela disparava a correr. Nada de conseguir passar a mão. E eu fui tentando, e fiquei um tempão lá, tentando passar a mão em uma ovelhinha. E sem sucesso, não consegui. Subi na bicicleta e vim embora para casa arrasada, triste. Não consegui passar a mão em nenhuma ovelhinha. Quando uma corria, quando eu estava chegando pertinho dela, todas as outras corriam também. E aí eu fui ver por que é que ela faz isso. Por que sai correndo? Eu não vou fazer nada de mal para ela. E aí eu fui pesquisar e eu descobri que a ovelhinha é um dos animais mais medrosos que existem. E é isso mesmo, tentar passar a mão nela é em vão. Ela é muito medrosa, ela não sabe se defender. A ovelhinha depende completamente do seu pastor. E se ela está pastando, se ela está em algum cantinho e ela não sente o cheiro desse pastor, que ela conhece muito bem, porque ele cuida dela desde novinha, ela fica com medo e começa a tremer, tremer, tremer. Então, a ovelhinha é um bichinho bem diferente. E eu descobri muitas coisas sobre ela. Sabe o que mais que eu descobri? Eu descobri que se algumas mosquinhas, se alguns bichinhos ficam lá em cima dela, ela não come mais, ela fica tão irritada que ela nem quer saber de comer mais. E fica bem magrinha para a tristeza dela e do pastor, né? Então, ela depende dele fazer o seguinte, passar um olhinho aqui na cabeça dela, para que ela possa, então, ficar sossegada, porque daí esse olhinho espanta todos os mosquitinhos, todos os bichinhos que quiserem chegar perto dela. Eu vi uma vez um pastor contando numa reportagem que se ele não fizer isso, ela fica balançando a cabeça para tentar espantar esses bichinhos e até cai. E vocês sabiam que a ovelhinha é um bichinho muito guloso? Verdade, ela pasta o dia inteirinho, o dia inteirinho. O pastor tem um trabalho muito árduo para ajudá-la a comer, sabe por quê? Porque quando ele escolhe onde é que ela vai ficar, onde ela vai comer, ele tem que ir à frente para tirar todas as ervinhas venenosas. Porque nem isso ela sabe distinguir. Ela não sabe qual que é venenosa e qual que é boa para comer. Então ele vai à frente, vai tirando as venenosas, vai escondendo lá no bolso para ela pastar só o que for bom e o que não fizer mal para ela. É um bichinho completamente dependente do seu pastor. Ele vai à frente e ela vai atrás. E é sempre assim. E se alguma se desviar, resolver ir para algum cantinho, ele pega o seu cajado e puxa pelo pescocinho e ela vem de volta para o lugar para onde ele vai. E ela faz uma coisa muito engraçada lá no aprisco durante a noite. Por isso que a maioria dos pastores passam a noite com elas. Eu descobri assim, que como ela come o dia inteiro, saibam que a maior parte do corpinho dela lá por dentro é o estômago. Ela fica muito pesada.
E a brincadeira preferida dela dentro do aprisco é ficar dando cabeçada uma na outra, de brincadeirinha. E como ela está muito pesada, o que acontece quando ela começa a dar aquele monte de cabeçada? Ela tomba e vira com as patinhas para cima. E como esse estômago está muito, muito cheio de graminha, ela não consegue levantar e isso vai apertando o pulmão dela, ela não consegue respirar. E o pastor tem que ir lá e virar ela de volta. Ela depende dele para quase tudo, não é verdade? Ele tem que estar cuidando dela em todos os momentos. E o pastor, ele ama as suas ovelhinhas. Por isso ele escolheu esse trabalho, ele fica bem pertinho delas, cuidando com todo carinho. E se alguma lá se enrosca num arbusto, no espinheiro, ele corre para tirar, cuida das feridinhas dela. E aí eu fiquei pensando assim, gosto tanto de ovelhinha, que eu quero ser uma ovelhinha. Mas eu sou uma ovelhinha. Lá em João 10, no verso 11, Jesus diz assim, eu sou o bom pastor. Então eu sou uma ovelhinha de Jesus, assim como cada um de vocês aqui. E Jesus conhece todas as suas ovelhinhas, assim como o pastor lá conhece as suas ovelhinhas também. Ele conhece o seu nome, ele sabe onde você mora, ele sabe quantos fios de cabelo tem aí na sua cabeça, ele sabe o que você gosta de fazer, o que você não gosta de fazer. Ele sabe de todas as coisas. E ele cuida de você com todo o amor e carinho, com todo cuidado. Ele provê lá na sua casa, através do papai e da mamãe, todas as coisas que você precisa. E se você ficar doente, se acontecer alguma coisa, ele está sempre pertinho de você. Não é isso que ele sempre fala para a gente? Naquelas histórias, naquelas lições que a gente estuda lá embaixo na escola sabatina? Então nós temos que lembrar disso todos os dias. Jesus é o nosso pastor. É Ele quem cuida de nós com todo amor e carinho. É Ele que nós temos que ser dependente. É dele que nós temos que depender em todos os momentos da nossa vida. Só que tem uma coisa. Para sermos ovelhinha dele, nós temos que querer e aceitá-lo. Quem aqui também vai gostar de ser uma ovelhinha de Jesus? Já é, né? Todos vocês já são ovelhinhas de Jesus. Então lembrem-se disso em todos os momentos. Pode ser no momento feliz, no momento gostoso, mas principalmente naquele momento que você está lá bem quietinho na sua casa, na hora de fazer as suas orações, na hora que você sentir medo, na hora que você estiver meio doentinho. Em todos os momentos. Lembre-se lá daquele versinho que eu disse, lá de João 10, 11. Eu sou o bom pastor. Jesus nos diz isso a cada momento. E eu espero que vocês estejam sempre pertinho dele, que vocês dependam dele, assim como as ovelhinhas lá dependem do seu pastor também. Tá bom? Então agora nós vamos fazer uma oração, pedir para Jesus nos ensinarmos a ser suas ovelhinhas obedientes, suas ovelhinhas queridas em todos os momentos. Vamos orar? Querido e bom Deus, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos tem como as suas ovelhinhas amadas. Cuida de cada um de nós em todos os momentos da nossa vida. E, por favor, faz-nos aceitar-te como nosso grande Salvador e o nosso bom pastor. Por Jesus te pedimos. Amém. Deixa eu contar uma coisa. Eu voltei um outro dia naquele lugar lá e tinha um pastor. E sabe o que aconteceu? Eu desci da bicicleta, ele segurou um cordeirinho e eu passei a mão, peguei no colo. Fiquei super feliz. Então, se vocês virem uma ovelha aí e ela correr de vocês, não fica achando que eu acho que vocês vão machucar, não. É o jeitinho dela, tá bom? Bom sábado para vocês, pequeninos. O sábado é um dia feliz, um dia feliz, um dia feliz. O sábado é um dia feliz, amo cada sábado. Nós temos uma informação para você. Eu percebi a Dani com a voz um pouco trêmula, não é mesmo? Vem cá. Vamos falar com a igreja. Conta pra gente o que está acontecendo. Fala. Hoje é meu último sábado aqui no Jardim América. Mas por quê? Eu viajo na quinta-feira, fico um ano estudando fora do Brasil. Não sei quando volto. E estou me deixando, né, os meus pequenininhos, meu rol do berço. Tanto tempo, acho que tem 10 anos que eu estou no departamento infantil. Bem, em nome da igreja Jardim América, nós queremos te agradecer tudo que você fez. Desejamos para você sucesso, que Deus te acompanhe. Mas o mais importante, eu queria chamar aqui o pastor Toninho. Pastor, a gente queria fazer uma oração para você, para que você tenha sucesso.
e consiga tudo aquilo que você pretende. Eu quero convidar a todos que curvem as frontes, vamos orar. Senhor, nosso grande Deus, nosso Pai querido, neste momento nós queremos mais uma vez lhe agradecer muito pelo que Ele tem feito, o Senhor tem feito na vida da Daniela, pela dedicação da sua vida às nossas crianças, e mais uma vez vimos aqui o carinho, o amor e, acima de tudo, a espiritualidade desenvolvida nesse seu trabalho. Agora que ela estará distante, estudando, o nosso pedido a Deus é que o Senhor possa acompanhá-la, possa estar ao lado dela, que ela em nenhum momento se sinta sozinha, que ao seu lado estejam os teus anjos, esteja o teu espírito, que ela possa desenvolver todas as suas faculdades, se aperfeiçoar, e que tudo que for feito na sua vida seja para a honra e glória do teu santo nome, para a edificação do teu reino e para abreviar a tua volta a esta terra. Que onde quer que Daniela estiver, ela continue sendo um testemunho vivo do teu amor e da tua graça. Permaneça conosco nesses momentos de adoração, é o que lhe pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui também um presente para você. Feliz sábado a todos. Deus seja louvado pela sua presença. Eu estava comentando com a Vivian, viu, Dani? Ela conta a história tão bem, né, Vivian? E aí, infelizmente, o Brian não vai poder usufruir desse seu talento nesse primeiro ano. Tá vendo? Então tá bom, Deus te abençoe. Vamos continuar nossa adoração. Vamos cantar louvores ao nosso Deus maravilhoso. E interessante é que a adoração, ela depende diretamente de cada adorador. Depende de mim, depende de você, depende de cada um de nós. Isso porque toda essa estrutura, todo esse ambiente externo, eles são acessórios. Na verdade, o principal e o que Deus quer de você é o seu coração, é a sua alma contrita, é a contrição, é você se render verdadeiramente a este momento. Entregue-se neste momento ao seu Deus maravilhoso. E para introduzir esses momentos de louvor, vamos cantar juntos, vamos fazer desse momento uma experiência marcante. Vamos cantar juntos Renova-me, uma música que todos vocês conhecem. E vamos cantar a capela, só as nossas vozes. E faça desse momento uma experiência marcante sua com o seu Deus Todo-Poderoso. Vamos cantar? Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Põe em mim teu coração. Quem sabe em vozes, vamos cantar em vozes. Porque tudo que há dentro de mim, amém, necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim, necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração
necessita mais de ti. Amém? Deus seja louvado. Abra o seu inário nesse momento, vamos cantar o hino número 320, A Todo Semelhante Meu, com todo entusiasmo, A Todo Semelhante Meu. A todo semelhante meu, contarei que Deus é amor. O mundo desconhece o bem e Jesus o Redentor. Falarei de Deus e do seu amor para o mundo. Mostrarei Jesus com maior fervor, da eterna graça sem igual aos perdidos falarei, guiando-os neste mundo mau para os pés do amado Rei. Falarei e do seu amor, e do seu amor para o mundo. Mostrarei Jesus com maior fervor, mais vasto que o imenso mar, é de Deus o grande amor. Por isso proclamá-lo-ei para todo. Com maior fervor. Amém? Vamos ficar em pé e vamos cantar juntos o hino número 315. Hoje ajuda alguém. Lança os olhares em torno de ti, sim, ajuda hoje alguém. Sem um auxílio ao teu próximo ali, sim, ajuda hoje alguém. Sim, ajuda hoje alguém. Demonstra-lhe amor também. Remove o temor e promove o amor. Oh, sim, ajuda hoje alguém. Muitos aguardam palavras de amor. Sim, ajuda hoje alguém. Ainda que seja pequeno favor. Sim, ajuda hoje alguém. Todos juntos. Sim, ajuda hoje alguém. Demonstra-lhe amor Muitos têm carga
Sim, ajuda hoje alguém. Demonstra-lhe amor também. Remove o temor e promove o amor. Oh, sim, ajuda hoje alguém. Amém. Bom sábado a todos. Hoje nós estamos entrando agora na parte clara do sábado, não é? O sábado quase se vai. Mas nós somos uma nação, nós somos em aproximadamente 18 milhões de membros que nessa hora estão num dos templos, dos 74 mil templos que nós temos, aproximadamente 18 mil pastores nessa hora estão diante a congregações levando a palavra de Deus. Eu não sei como foi sua semana, mas a minha, como diz a primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 8, o leão rugiu próximo de mim. E foi no trânsito. E eu, por uma falta de inteligência, talvez, no trânsito, acabei esbarrando o meu retrovisor no retrovisor do outro carro. E a pessoa do outro lado proferiu uma palavra indelicada e eu fiquei quieto. Quando eu parei o carro, isso me deu uma raiva repentina, se eu posso dizer assim. Mas quem estava do meu lado era essa pessoa maravilhosa, que é minha esposa, e eu acabei desabafando com ela, falando palavras indelicadas para essa pessoa que convive comigo há 21 anos. Mãe de uma filha e que ama uma outra que eu tenho também. Então hoje eu queria aqui nesse altar te pedir perdão pelo que fiz com você. E hoje, na hora que ela arrumava a minha gravata, ela me deu um beijo e ali eu entendi que eu não disse nada e ela disse tudo com um beijo arrumando a minha gravata. Então, se você que está aqui hoje tem alguém do teu lado que você teve algum problema, ela vai entender se você pegar na mão, se você abraçar. Não precisa dizer nada, ela vai entender. Porque você foi indelicado com ela, ou ela com você, ou os teus filhos e vice-versa. Ela vai entender. Ele não está aqui, ela não está, traga ela no teu pensamento. Traga. Porque o Senhor é o Senhor de todas as coisas. Porque Ele diz também lá em Tiago, se você orar fervorosamente, o diabo se afastará de você. Podemos nos prostrar perante o Senhor para orarmos? Os que puderem, por favor. Senhor Deus Todo-Poderoso, fui escolhido por essa manhã, Senhor, para orar por essa congregação intercessoriamente. O Senhor sabe como eu tenho pecado, o Senhor sabe como eu tenho errado. E eu te peço nesse momento, por misericórdia, Senhor, que o Senhor perdoe os meus pecados, para que eu possa chegar até teu Filho Jesus e Ele interceda, Senhor, por toda essa congregação. Pai querido, há pessoas aqui com problemas espirituais, sim, Senhor, doentes espiritualmente. Há pessoas desempregadas também, Senhor, clamando pelo sustento para manter a sua família, às vezes se sentindo acanhada até mesmo na hora que a salva passa para poder depositar o dízimo. Pai amado, ouve o clamor desses meus irmãos que nesse momento estão aqui prostrados de joelhos. Há problemas de saúde, Senhor, que para alguns médicos são impossíveis de serem resolvidos. Um passa para o outro para um especialista, mas nós estamos aqui prostrados na presença do especialista maior. E Ele é quem vai dar direção ao teu problema, meu irmão. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Aquele que você acha que é impossível porque ele bebe, porque ele fuma, entrega o teu coração a Deus, descansa, e o mais Ele fará. Pai amado, Pastor Saulo estará trazendo a palavra que vem do céu. Este pão que muitos aqui estão necessitados nesse momento. As suas cãs já estão brancas,
é um pastor jubilado, com toda a experiência que a vida lhe trouxe do pastorado. Mas hoje nós queremos ouvir, ó Pai, a mensagem que vem do céu através do Teu Santo Espírito. Que o homem se cale, Senhor, neste momento, e apenas e tão somente a Tua voz seja ouvida. Somos todos aqui pecadores, esses 78 milhões, ó Pai, pecadores, mas entregues a Ti neste momento claro do sábado. Em tudo nós Te agradecemos. Perdoa os nossos pecados, por favor, Senhor. E nós o Te reconhecemos, porque o Senhor vive. E a Ti rendemos glórias e graças. Por intermédio do Teu Filho Jesus Cristo, que nós Te chegamos. Amém. Pai, ouça os nossos por total transformação. Sim, queremos Te somente o que Tu desejares, ó Senhor, que o Teu querer se cumpra em nós. Amém. De todo meu coração quero pedir que Deus possa vir morar em tua vida, que te guarde ao entrares ou saíres de qualquer lugar. Proteja o que é teu, te faça crescer e prosperar. Que seja o teu viver só do Senhor. Que possas com tuas palavras falar de amor, mas te peço pra Deus te guardar. Preciso também te dizer: permita que Deus transforme teu viver. De todo meu coração quero pedir que Deus possa vir morar em tua vida, que te guarde ao entrares ou saíres de qualquer lugar. Proteja o que é teu, te faça crescer e prosperar. Que seja o teu viver só do Senhor.
peço pra Deus te guardar, preciso também te dizer: permita que Deus transforme teu viver, para que viva sem medo e sem culpa, para que encontres a paz do Senhor, sem perder a esperança de ver Jesus voltar. Mas se peço pra Deus te guardar, preciso também te dizer: permita que Deus transforme teu viver. Amém. Momento de alegria, descontração para vocês e preocupação para o pregador, não é isso? Eu disse ao irmão Paulo: irmão Paulo, você tem certeza que vai me convidar a pregar no sábado? Ele disse: perfeitamente. E eu orei ao Senhor para que Ele desse o texto para a nossa leitura nesta manhã. São Lucas capítulo 5. Antes da leitura, eu gostaria de dizer da alegria de poder estar aqui nesta igreja, uma igreja amiga, uma igreja que acolhe, cumprimenta, e desde a recepção até todo o envolvimento, Jardim América traz uma alegria para a gente. A gente também veio do Rio de Janeiro, e lá também frequentávamos uma igreja Jardim América. Então só mudamos de endereço, mas continuamos juntos. Um tempo desse, nós tivemos um privilégio na família, que antes era minha esposa Marlene, Suzane, Simone. A Suzane gosta da área de música, a Simone gosta da área de arquitetura, participa dos trabalhos aqui na Associação Paulista do Vale. E depois a família foi acrescida com um filho, que é o Felipe Valente. E então antes eu era o bendito ao fruto entre as mulheres, e agora nós já somos uma família maior. E há pouco foi acrescida com o neto. E nós agradecemos a Deus, porque Teodoro é saudável, feliz, animado, e cresce para a honra e glória de Deus. Um tempo desse nós chegamos lá vou contar aos irmãos isso, porque é interessante o envolvimento da igreja na acolhida. Nós fomos à igreja do Bosque, chegamos lá e adentramos a igreja, nos colocamos em um banco, e havia um rapaz assentado ali. E eu aproximei dele, cumprimentei e desejei um feliz sábado. E aquele nosso irmão disse assim: olha, há muitos dias ou anos que eu não tenho vindo à igreja, mas ontem à noite eu ouvi uma música de uma cantora através da Novo Tempo, e eu fiquei gostando muito. E eu perguntei qual era a cantora, né? Ele disse: é a Suzane.
falei assim, olha que bom, eu sou o pai dela. Ele ficou muito radiante, né? E a mãe é esta aqui. E daqui a pouco também ela vai chegar aqui. Então, através do cumprimento, da atenção para com aquele que está ao nosso lado, a gente pôde fazer, entrelaçar uma amizade, um companheirismo. E hoje ele está aqui na igreja com a família também. Ele passou a vir à igreja mais assíduo, né? Irmão Hélio, fique em pé com a sua família, a sobrinha que também veio. Fique em pé, por favor. Olha ali, família bonita. Saudação para eles, irmãos. Eles gostaram daqui. Pode assentar, obrigado. Eles gostaram aqui de Jardim América, eles moram em São José. A atividade dele é junto a militar. É carioca da Gema. E ele então está aqui em São José dos Campos e adora conosco aqui. Os irmãos vão gostar deles. Eles são muito amigos. Graças a Deus por isso. Alegria realmente de conhecer novos amigos, de participar aqui. E depois de alguns anos aí pelo Brasil, desde a Amazônia até Rio de Janeiro, nós então tivemos muitos privilégios, muitos desafios e participamos na ajuda do trabalho de Deus e continuamos hoje, nossa família fazendo isso. Vamos então ler o nosso texto, o texto que Deus deu para podermos ler hoje. Aconteceu que, ao apertá-lo, a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase ir a pique. Vendo isto, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, admiração se apoderou dele e de todos seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram os seus sócios. Disse-lhe Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescadores de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Deus abençoe a leitura da sua palavra. Nós percebemos aqui que eles estavam num ambiente, em um lago, chamado Genezaré. Aquele lago era resultante das águas do Rio Jordão. Estava ali na borda do Monte Hermon, que era coberto pelas neves, e ali eles então permaneciam contemplando todo aquele quadro e participando. O lago Genezaré era muito importante para eles, porque aquele lago ele dava ali alimentos. Os peixes eram colhidos, pescados, e eram levados ao comércio, às famílias, e aqueles que eram em condições de compra e outros que também não. Mas os discípulos, os pescadores, trabalhavam para ajudá-los em todas as suas condições. As atitudes deles
eram realmente preocupantes, porque eles tinham já exaurido suas energias daquela noite, daquela parte de sua vida, para pescar, e trabalharam a noite todas, e não conseguiram. Bem, é bem possível que aqui nós temos algumas pessoas que gostam de pescar. Quando eu era pequeno, nós saímos com uma tocha um pedaço de bambu, a gente acendia a tocha e saía na beira lá do riacho, e a gente encontrava as traíras. À noite, elas estavam bem no raso, no lugar próprio, e aí então a gente colhia, pegava, pescava e levava para casa para poder alimentar. Outras ocasiões era com o anzol, e então meu irmão e meu primo iam então pescando, e eu ia acumulando no ambiente próprio para levar para casa. Em outra ocasião nós fomos com as peneiras, então ele adentrava o rio, iam juntando, segurando os peixes até tirarem da água. Mas aqui nós vemos que a pescaria era feita com a rede, era lançada, a fim de que pudesse realizar uma melhor e maior pescaria, para que eles pudessem trazer. O barco aqui, sem dúvida, irmãos, é o centro vital da vida, vontade de Deus. É o lugar em que Jesus gostaríamos que nós nos colocássemos. E Jesus então disse para Simão: afasta esse barco aí. E ele se colocou ali na proa e começou a ensinar. O barco realmente ali era um lugar onde Jesus gostaria de passar a palavra, era o púlpito daquele momento. E ele encontrou ali os discípulos à margem, lavando as suas redes. Lavar as redes, jogar fora aqueles detritos que poderiam estragar as redes se permitisse. Depois, quando lançasse, elas poderiam partir com facilidade. Então os pescadores tinham aquele cuidado de lavar, tirar todo aquele material que foi colhido lá na água, para que evitasse estragar a rede, jogar fora. As redes aqui representam as ferramentas que eram para eles e também para nós nesta época em que nós vivemos. Devemos lavar também as nossas redes hoje. É um privilégio para cada um de nós tirar da nossa vida os detritos, os problemas, as preocupações. Não é verdade? O irmão trouxe aqui a preocupação dele. Então, lavar a rede, limpar o nosso coração, nossa mente, nossas atitudes, permitir que os nossos neurônios trabalhem com facilidade, permitir que a nossa vontade, as nossas faculdades volitivas da alma realize o melhor na nossa experiência, para sermos instrumentos de Deus todos os dias da nossa vida. Santo Agostinho disse assim uma frase: esta é a única ocasião em que o pescador estava na água e os peixes estavam na terra. Jesus assentado no barco e toda a multidão para ouvi-lo. É interessante vermos como era a necessidade e a forma em que Jesus se dedicou à pregação para aqueles naquele lugar. Jesus disse a Pedro: lança-te ao mar, vai um pouco a largo, longe, lá você vai pescar muito. Mas isso já era uma certa hora do dia. Pedro então retrucou e disse: Senhor, o que é isto? Nós trabalhamos a noite toda, quando os peixes deveriam estar no lugar raso, em cima na água. Nós não pegamos nada. Agora que de dia os peixes estão profundo e nós vamos conseguir alguma coisa, mas sobre a tua palavra nós iremos. E eles foram para o alto mar.
E então ali lançaram a rede, como o relato diz. O horário não era próprio, à noite, não era noite, não tinha condições. E então Pedro disse: mas vamos sob a tua palavra. E eles então foram para lá. Irmãos meus, na vida de Pedro, e na sua vida, o barco pode balançar, as dificuldades podem surgir, o vento e o mar pode se agitar em todas as direções, mas tudo pode ser negativo e triste. Mas Jesus é o comando, Jesus é aquele que conhece tudo, Jesus é aquele que pode levar ao grande sucesso. Quando Jesus está no barco, tudo acontece como Ele quer que aconteça. No barco da família, Ele conduz as realizações, o sucesso da família. No barco do trabalho, dos negócios, Ele leva as grandes realizações, as grandes conquistas. Não podemos duvidar. No barco do casamento, Ele conhece tudo do casamento, e Ele pode conduzir o norte, a bússola certa para o sucesso. No barco da igreja, nós olhamos para Jesus, o autor e consumador da fé, aquele que tudo sabe, e Ele orienta a igreja para as grandes realizações. Deixe que Ele faça tudo como convém, também na sua vida, em casa, no trabalho e na igreja, e tudo será feliz. Antes que o milagre natural de Jesus aconteça, Ele cuidou do espiritual. É interessante, irmãos, que nós somos feitos para sermos espirituais. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós somos movidos para sermos espirituais. Antes de tudo, buscar o Senhor. Então nós devemos buscá-lo para isto. E a mensagem do salmista em Salmo 27, verso 14, ele diz assim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. É uma mensagem curta, com muita eficiência para a nossa vida. Jesus está realizando obra em sua vida, e nós, você e eu, precisamos perceber isto, para que a gente possa crescer e contribuir. São João capítulo 5, verso 17, diz assim: meu Pai trabalha até hoje, eu também trabalho. E Jesus dá esse privilégio para nós, para podermos estar com Ele, para sermos instrumento dele. Os pescadores estavam preocupados. Seguir esta rota para pescar em alto mar de dia, mas sob a tua palavra nós faremos. Quantas vezes a gente quer realizar o trabalho sozinho, queremos levar as lides da vida sozinho, e nós esquecemos. Nada devemos fazer sem primeiro buscar, irmãos. Ao acordar de manhã, devemos orar. Primeira coisa, devemos ler a nossa Bíblia. Nunca sairmos de nossa casa, de nosso recinto, e para os nossos afazeres, sem primeiro buscar. Pedro e os seus colegas deram este exemplo. Eles buscaram primeiro o reino de Deus, ouvindo a palavra para poderem fazer. Agiram sobre a autoridade da palavra, e Pedro confiou, porque ele era o mestre, e ele poderia muito bem dizer: não, Senhor, não vou, mas ele era o líder, e ele disse: eu vou sobre a palavra de Deus. Ellen White, comentando, disse assim: o segredo do seu êxito consistia na confiança e no desejo de que depositava em Deus. O segredo do seu êxito estava na confiança, confiar no Senhor
em todos os momentos. Aprendia diariamente daquele que é maravilhoso em conselho e forte em poder. Deus é forte. Ele tem para conceder a cada um de nós para nós termos ou conquistarmos o nosso sucesso. No livro Atos dos Apóstolos, ela diz assim: todos aqueles em cujo coração Cristo habita, cada um que se mostra seu amor ao mundo, é cooperador de Deus, e a bênção para a humanidade. Irmãos, esta Igreja Adventista, sétimo dia, qual você e eu pertencemos, é a bênção do Senhor para levar consolo, bênçãos para a humanidade. Nós encontramos dezenas, centenas de irmãos que dizem: olha, eu louvo a Deus. A gente vê nos testemunhos também pela Novo Tempo, porque conheci esta verdade através da palavra de Deus, mediante a igreja. Cooperadores de Deus todos nós somos. No maior discurso de Cristo, ela diz assim: precisais ser bons, para que possais fazer o bem. Ser bons para fazer o bem. Não vos será possível influenciar a outros a se tornarem ou transformarem, enquanto o vosso coração não se houver transformado em pessoa humilde, tranquilo, deixar-se levar pelo Senhor. Enquanto nós ouvimos a voz de Deus, Deus trabalha. Enquanto nós realizamos outras coisas para a nossa manutenção, Deus trabalha. Enquanto nós estamos repousando, Deus trabalha. E Ele trabalha para levar-nos a uma realização grande, maior, porque Deus precisa. Há almas perecendo neste mundo, há almas perecendo aqui em Jacareí, no bairro de São João, aqui em volta da igreja, e nós precisamos estar de forma humilde realizando. Duas ordens foram importantes para Simão e os seus colegas: faze-te ao mar, ao largo, vai, realize. Jesus poderia ter realizado o milagre de onde estava, irmãos. Ele tem o poder para isto, o poder para tudo o que quer e como quer. Ele poderia fazer, mas ele preferiu contar com aqueles discípulos para dar esse testemunho maravilhoso. É interessante. Ele ordenou que fosse para o meio do mar. Por quê? No meio do mar, Jesus gostaria de se relacionar com eles. O relacionamento é forma muito importante para os seres humanos. Quando nós nos isolamos, quando nós deixamos de nos relacionar na família, na sociedade, na comunidade, na igreja, nós ficamos sozinhos. As bênçãos não fluem, os resultados não acontecem. Mas quando nós estamos unidos, algo maravilhoso acontece. Jesus gostaria de se relacionar com eles lá no meio. Lá no meio não tinha praia, não tinha beira, e era um lugar próprio que Jesus queria se relacionar com eles, os discípulos, para que eles pudessem verificar que realmente maravilhosa, de uma forma maravilhosa, ele poderia conquistar os corações deles, para poder levar a obra avante, como Jesus precisava. Também nós precisamos afastar das coisas que nos preocupam e deixar que Jesus trabalhe para poder nos levar a este grande acontecimento na nossa vida. Segundo ponto é que ele disse para ele: lançai as redes. Tudo era contrário à ordem imperativa. Primeiro, era de dia. A pesca não se fazia nesse horário. Jesus era
também um carpinteiro, nunca tinha sido um pescador. E agora ele chegou falando da pesca. Pedro poderia muito bem ter preocupado com isto e seus colegas. Jesus, como Deus, tinha toda a autoridade para conduzir todos os afazeres, todos os trabalhos. No mar, você pode ter controle sobre o barco, controle sobre a rede, mas quem tem o poder para conduzir todas as coisas do mar e os peixes é o Senhor Jesus, o próprio Criador. Na nossa vida nós podemos estar envolvidos em muitas coisas, queremos até conquistar às vezes sozinhos, mas Jesus, Ele é que tem o seu controle para poder fazer o melhor rendimento, o melhor progresso para você e para a igreja que nós convivemos. São João capítulo 15, irmãos, é um bonito texto. E São João capítulo 15, ele então começa dizendo que eu sou a videira, vós sois os ramos. E o ramo precisa estar ligado à videira. Esses dias alguém estava lá na televisão, filmaram a poda da uva, né, da videira. E o moço ia dizendo, esse galho precisa sair, porque ele tem pouca gema. Esse outro aqui já está seco. Esse é muito fino. Não preciso mais do que 4 galhos bons, 4 ramos bons, para que isto aconteça, dê muitos frutos. E no final ele disse assim, nessa perspectiva eu vou colher muitas toneladas de uvas. Maravilha, a videira. E aqueles galhos podados vão secar, vão se transformar em adubos, serão utilizados no fertilizante. Nossa vida, nós somos conhecidos assim, porque nós somos os ramos, e Jesus quer fazer uma obra especial na sua vida e na minha vida. De tal forma, para que isso aconteça, eu preciso estar ligado a Ele, em oração, estudo da Bíblia, leitura da lição, né? Leitura de Espírito de Profecia, frequência à igreja, unidade entre os irmãos, para que haja um crescimento, um desenvolvimento harmônico, como nós já ouvimos tanto. E aí, nós encontramos que permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, e assim dareis muitos frutos. Se Pedro e seus colegas não permanecessem em Jesus, não teriam o sucesso que tiveram de pescar tantos peixes, a ponto de 2 barcos, e ainda há perigo de ir a pique ali naquele lugar. Jesus falou uma frase muito bonita para eles, ao voltarem da pesca, com aquela quantidade de peixes, e ele então, Pedro lançou os seus pés e disse, Senhor, não sou digno, retira-te de mim, tu és muito santo, eu sou um pecador. E quanto mais, irmãos, reconhecemos que nós somos pecadores, mais nós precisamos de Jesus, para que Ele faça uma obra especial e transforme, mude e fortaleça o nosso coração. E Jesus disse assim, de hoje em diante, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E esta mensagem veio para nós hoje, porque nós como igreja somos convidados, somos investidos, comissionados, para sermos pescadores de homens, todos os dias, em qualquer circunstância, nós poderemos fazer o melhor. Não há profissão mais nobre do que esta. Um dia o pastor GG, Geraldo de Oliveira, ele foi à nossa classe para dar uma aula. O nosso professor disse assim, pastor GG, você se lembra quando convidaram você para ser gerente do restaurante
vegetariano da Superbom? Sim. Por que você não aceitou? Você deixava a Dona Maria Talvik, a sua esposa, gerenciando o restaurante. Você daria o estudo bíblico para os clientes. Você visitaria até alguns deles. Prepararia aquele pessoal todo para o batismo. E você ganharia o dinheiro com mais facilidade, não precisava ficar aí com a tenda evangelizando. Ele olhou para o nosso colega professor e disse assim: aparta-te de mim, Satanás. A obra de ganhar almas é a maior obra. Ele diz para nós estudantes assim: olha, queridos estudantes, não aceite outro trabalho. Ganhe almas para Jesus. Vocês estão no caminho certo. Não há profissão mais nobre do que ganhar almas. Todos nós somos investidos para isso, para fazermos. Lançar a palavra de um lugar, né, de um pai amoroso, que anseia muito para o bem-estar dos seus filhos, é realmente o privilégio que dá a esta igreja, a Igreja Adventista Sétimo Dia, a Igreja de Jardim América, um privilégio que até os anjos gostariam de tê-lo, mas Jesus preferiu contar com você e comigo. Há realmente algumas virtudes dos pescadores que nós podemos assimilar. Veja, irmãos, coragem. Não era fácil entrar num barco até pequeno e ir lá para o meio das ondas. Os horários não eram próprios para isso. Ousadia. Eles realmente eram ousados para fazê-lo, mas também eles tinham paciência. E essas coisas realmente inundam a alma. Eles tinham também determinação. Eram os momentos certos para fazê-lo. E assim eles procuravam buscar um bocado de fé, muita fé. O trabalho em equipe deveria ser realizado, porque era pesado para puxar a rede, era dificultoso também para jogar a rede, tudo tinha que ter suas técnicas, e todos deveriam estar em comum. Assim também é interessante para nós, realizar o serviço com rapidez. Existem alguns momentos que nós precisamos ser rápidos, porque Jesus espera que aconteça tão logo, e nós não podemos esperar. É importante, irmãos, vermos que estas virtudes, nós não podemos comprá-las no supermercado, nem um pouco na farmácia, nem o médico poderá receitar, nem um palestrante, mas estas virtudes nós podemos colhê-las de Deus, para podermos deixar evidenciar o maior progresso espiritual, para podermos ajudar as pessoas que estão à nossa espera todos os momentos. O Pai nos chama para sermos pescadores de homens, chama a Igreja Jardim América, nós que aqui estamos nesta manhã, para podermos ser pescadores de homens. Chama também aqueles que estão pela internet, né, nas redes sociais, aí estão assistindo, ou vão assistir, para que sejam realmente abençoados, sejam pescadores de homens, mesmo os cansados, abatidos, preocupantes, com labor na terra, mas nós devemos estar envolvidos, porque o envolvimento leva às grandes conquistas desta igreja em todos os momentos. Jesus faz um chamado para pescar homens, a convocação é dele, é realmente para que você possa fazer uma pesca milagrosa, onde você estiver. É interessante que muitas vezes a gente pensa que lá distante é o melhor trabalho, mas nós podemos fazê-lo bem perto. Uma vez eu estava até viajando, a minha esposa estava em casa com as filhas, lá em Porto Velho, e aí chegou um senhor, vizinho nosso, bateu palmas e minha esposa foi atender. Eu sou o senhor Cícero, eu moro aqui nesta casa. Deixaram ali nossa casa
o carnê de imposto desta casa de vocês, casa da missão, da associação. A minha esposa pegou, agradeceu. Quando eu cheguei de viagem, ela disse assim: mas Sala, ele parece ser tão bonzinho. Era um senhor assim paraibano, né? De uma pouca estatura. E a sua família tinha uns detalhes dificultosos por lá, né? A senhora xingava muito, falava palavras horríveis, horrendas mesmo. E a gente ouvia aquilo tudo e disse assim: nossas filhas vão até aprender esse tipo de palavra. Vamos lá orar com eles. Fomos lá e começamos, oferecemos o curso da Bíblia. O senhor Cícero disse: pode vir, pastor, pode vir aqui estudar com a gente. Nós fomos lá. Ele fumava muito, a mulher fumava. Suas mãos demonstrava aquela parte grossa de tanta nicotina. Ao ir ao banheiro urinar, ninguém poderia entrar ali porque era horrível. O cheiro da sua urina por causa da nicotina. Fumava muito. Eu disse para ele: senhor Cícero, nós poderíamos fazer aqui um plano com o senhor. Todos os dias do estudo, nós vamos estudar também como deixar o cigarro. O senhor está disposto? Sim, traga. E nós fomos estudar com eles. Seu Cícero, no terceiro estudo, eu disse assim: seu Cícero, há um lugar chamado Nova Terra. Lá na Nova Terra, o senhor não vai fumar mais. Na Nova Terra, Dona Maria, nós não vamos mais falar palavras feias. E a senhora gostaria de ir para lá? E o senhor? Sim. Então hoje, seu Cícero, foi o último dia em que o senhor fumou. E também o último dia que nós ouvimos certas palavras. Aí então, as coisas foram rendendo. Veio o chamado para nós mudarmos de lá. Levei o seu Cícero em casa, era o último estudo sobre o batismo. Ele e a esposa, lanchamos juntos, fizemos o estudo. E disse a ele assim: olha, seu Cícero, eu gostaria de batizar vocês dois. Nós vamos nos mudar, gostaria de levar essa lembrança. Ele disse assim: não, pastor, eu preciso primeiro ir ao Nordeste, para que eu possa ser ali um pescador de homens. Falar para a minha família o caminho que estamos escolhendo e que eles também precisam. Eu quero levar esta mensagem primeiro para os meus familiares. Quando eu voltar, nós seremos batizados. Eu fiquei assim triste, né? Desejo do pastor realizar, completar. E um dia eu perguntei ao pastor Kleber Reis: ei, pastor, o que aconteceu lá no batismo da Dona Maria e o senhor Cícero? Pastor Salom, ela pegou o microfone e fez um sermão. E ela fez um apelo naquele dia que muitas almas se converteram, aceitaram a Jesus como Salvador, amém? Hoje eles estão lá, irmãos, servindo a Jesus. Servir a Jesus é um doce prazer. É interessante buscarmos isto. Muitas vezes nós ficamos preocupados: como vamos começar, o que vamos fazer? 1 São Pedro 5,7 diz assim: lance sobre ele todas as vossas ansiedades, e ele cuidará de vós. Precisamos lançar sobre Jesus as nossas preocupações. Nesses últimos instantes eu gostaria de mostrar para vocês que Pedro e os companheiros compreenderam que ao pescar tanto, eles teriam algo para fornecer à sua família, custear os seus problemas, seus negócios, mas também tinham um pouco que eles poderiam doar para fazer outros felizes. E assim eles procederam: peixes para o gasto e peixes para abastecer as famílias necessitadas. Este é o comportamento que a Igreja Adventista possui.
desde esses dias, o exemplo que nós devemos trabalhar para o nosso sustento e também para ajudar aqueles que necessitam. Um dia eu estava lá no trem de Gramacho para o centro do Rio, e aí uma senhora levantou com seu filhinho, fez um discurso, e ela falou da sua necessidade, e disse assim: se você puder, porque lá em casa eu não tenho comida, estou com esse menino, moro sozinho com ele, se você puder me ajudar. Aí eu peguei um dinheiro e dei a ela, irmãos. E aí imediatamente o Senhor estava do meu lado, tocou em meu braço e disse assim: moço, esse dinheiro que você deu para ela não estava sobrando no seu bolso, mas também não vai lhe fazer falta. Que filosofia maravilhosa, irmãos. Alguém que eu nem nunca vi, mas estava ali pronto para fortalecer aquele ato importante da nossa parte em favor daquela senhora. Quando o Espírito de Deus toma posse do coração, transforma a vida, direciona os ideais, novas conquistas brotam, e nós precisamos disto. Vernon, ele disse assim: todo púlpito é um barco para proclamar a palavra de Deus e tentar pegar peixes. Qualquer lugar que estivermos, para podermos pregar e ganhar almas para o reino de Deus. Jesus o convida a ser um missionário em 2015. Neste ano, irmãos, nós não podemos deixar para o ano que vem. Esse ano é o ano seu, o meu ano, para sermos verdadeiros missionários servindo a Jesus. Uma vez eu fui batizar em um batismo, realizar um batismo na tal de Fazendinha. Fazendinha era um lugar inóspito, longe de Belém, 60 quilômetros mais ou menos. Eles invadiram a fazenda, construíram casas tudo aleatoriamente, e uma senhora saiu de Belém para ir pregar lá na Fazendinha, convidou umas outras, e elas foram. Isso é um exemplo maravilhoso, irmãos, que nós devemos sair para ir pregar. As pessoas ouvirão a nossa voz. Nós somos mensageiros. E um dia ela apareceu lá na missão e disse: pastor, você vai à Fazendinha batizar conosco? Ah, vamos. Fomos lá. Fizemos o primeiro batismo. Ao voltar do rio, do poço, visitei um senhor. Ele estava na rede, doente. Li a Bíblia com ele, fiz oração. Imediato, fui para o local. Ao voltar a segunda vez, ele já estava no salão. E eu dei a ceia antes do batismo. E ele perguntou assim: eu posso participar da ceia? Disse: meu irmão, você está desejoso? Sim. Você precisa de Jesus, participa da ceia. Fomos para o batismo. Batizamos todos os candidatos, ele não estava na lista. Quando terminamos, o lugar de trocar roupa era atrás dos cipós, né? Atrás das árvores. Os irmãos se prepararam, foram. E ele estava chorando, irmãos. E eu então aproximei dele, pus a mão no ombro dele e disse assim: o senhor, eu posso te ajudar? O senhor está chorando? E ele disse assim: não sobrou nenhuma roupa para mim. Mas não se preocupe, quando eu voltar, olha a solução que o pastor ia dar para ele. Quando eu voltar, eu trago uma roupa passadinha, cheirosa, seca, porque todas as outras estão molhadas. Ele disse: não, eu visto molhada mesmo. Amém? E nós adentramos o poço. Ele chorava. Eu o batizei chorando. E ele olhou para cima e disse: louvado seja Deus, eu estou liberto. Amém? É importante quando nós recebemos a libertação do nosso Deus para podermos crescer espiritualmente.
minha esposa contou numa garagem para as crianças e para as mães que ali estavam, uma história que até está na meditação deste ano do Ministério da Mulher. Ela pegou o galho da mexerica, que estava ali com um pouco de erva de passarinho, impedia o pé de mexerica produzir, e ela levou aquele galho e contou para eles. Aí então a senhora disse assim: a senhora precisa contar essa história para o meu esposo. Ele também está preso na garra do vício. Tomava 2 caixas de cerveja numa noite, fumava 2 carteiras de cigarro, os 2, e depois ia brigar o resto da noite. A sua casa estava num estado terrível, irmãos, porque gastava tudo no vício. E então, quando o esposo veio no outro dia, minha esposa contou a mesma história. Trouxe também um pouco de mexerica e colocou na mão dele. Disse: olha aí o progresso, quando nós tiramos o pecado da vida, tiramos das plantas. Ele foi batizado, ela também. E ambos ajudam na igreja hoje, amém? É maravilhoso quando nós deixamos o Senhor utilizar de nós. Esta igreja foi eleita para cumprir este trabalho na comunidade, irmãos. Mutirão de Natal, buscar alimento para as pessoas, ajudar os necessitados, construirmos novas igrejas. Recente terminamos de ajudar os irmãos a construir uma nova igreja. E nós telefonávamos para os irmãos amigos. E os irmãos também saíam de casa em casa junto com os amigos, pedindo a doação maior, menor, e todos empenhados para erguer a igreja. Em 1 ano e 3 meses nós inauguramos a igreja. Me impressionou um dia que eu liguei para um irmão, ele falou assim: eu vou mandar 100 sacos de cimento aí para vocês. Pediu um caminhão para levar lá na construção, irmãos. Como nossos irmãos gostam. Deixemos, irmãos, o nosso coração ser fortalecido com estas experiências maravilhosas. O Senhor realmente precisa de nós. Um dia eu estava numa igreja, preguei e fui despedir os irmãos. Eu fiquei impressionado com uma poesia que uma senhora idosa declamou, com tanta veemência, com tanta certeza. E ela então, ao chegar ali à porta, eu perguntei: irmã, como você conheceu o Evangelho? Ah, pastor, eu estava andando na rua, pisei em um folheto, ele também já estava sujo, e eu levei o folheto para casa. Eu li o folheto, estava ali o carimbo da igreja, e eu vim para cá e estou muito feliz, amém? Qualquer atividade que nós nos envolvermos em 2015, nós seremos pescadores de homens, para poder levar avante a obra do Senhor, enquanto é tempo. Deus seja honrado com a nossa participação. Quantos querem dizer: Senhor, eu quero me envolver mais em 2015, levante sua mão, diga ao Senhor: amém, Senhor, nós vamos estar juntos. O pastor da igreja, o pastor Ezequiel, estará feliz, porque a Igreja Jardim América é envolvida nas diversas oportunidades que o Senhor nos dá, para fazermos a obra neste tempo, para a honra e glória do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde para tanto. Amém. Em Mateus 6,19: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Eu convido agora os diáconos e diaconisas que passarão as salvas para recolher os dízimos e as ofertas.
Neste momento de adoração, com os dízimos e as ofertas, vamos cantar juntos o hino número 470 do nosso inário, O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Vamos entoar louvores ao teu nome, vamos exaltar as suas maravilhas. Toda terra e céu tem seu louvor. Vamos adorar o grande Criador. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Nuvens e trovões proclamem sua glória. Mundos e nações inclinem-se a Ele. Dele é o poder, dele é o louvor. Vamos adorar o grande Criador. O Senhor está. Amém. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Pai querido que estás nos céus, muito obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Receba, ó Pai, esses dízimos como um ato de adoração, reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus, o nosso mantenedor. Receba, ó Pai, a nossa oferta como gratidão pela oferta maior que foi Jesus Cristo em nossa vida, para que nós reconhecêssemos nele o nosso Salvador, o nosso Redentor, e através dele nós alcançássemos a vida eterna. Pai, muitos aqui ainda não puderam dizimar nem ofertar, devido às dificuldades financeiras que se encontram. Por isso, ó Pai, eu peço de forma especial por essas pessoas, que o Teu Santo Espírito abra as portas, para que conceda a eles o trabalho, para que conceda a eles a condição financeira de devolver ao Senhor o dízimo e de ofertar como um ato de gratidão. Pai, que esse dinheiro aqui recolhido seja aplicado da melhor forma para a Tua obra, para que em breve nós possamos ver nas nuvens dos céus o nosso Salvador que tanto aguardamos. Esteja conosco nesse restante de sábado. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém.